E explosões foram relatadas em Poltava, né, trazendo um certo pânico e destruição nessa cidade, né, cidade que faz parte do Oblast de Poltava. Também tivemos grandes explosões em Kharkiv, explosões em Odessa, que fazia tempo que tinham ocorrido explosões nessa região de Odessa, Sumi, e pelo menos 10 bombardeiros levantaram um voo na madrugada lá da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, e causando pânico nos sistemas antiaéreos. Não chegou a ser utilizado exatamente o sistema de todos eles foram lançados ao território ucraniano, mas causou um certo pânico. Então, isso e muito mais nós vamos ver agora também, a situação do fronte de uma forma geral. Vamos começar com o caso Poltava, tá? Só para contextualizar, inclusive se fala pouco sobre esse oblast, tá? Esse oblast que fica aqui, ó, nessa região aqui, vizinho ao oblast de Kharkiv, tá? E vizinho também ao oblast de Dnipropetrovsk. Lembrando que esse oblast, de uma forma geral, tá? Em termos de produção e tudo mais, assim como acontece nessa região leste, é um reduto, né? É onde passa gasoduto, onde mineração prevalece, também a produção de, por exemplo, sementes de girassol. E detalhe, além da semente de girassol, no caso, esse oblast, eu estava dando uma pesquisada e ele tem uma grande produção da sacarina. Quando eu digo, como assim sacarina? Sacarina é uma substância que depois é beneficiada, a questão da beterraba sacarina, como eles chamam. Então, o plantio de beterraba com foco em produção de açúcar. Poltava é um dos grandes produtores da Ucrânia, tá? E até onde se sabe, está relativamente normal, quase normal. Mas enfim, trazendo esse contexto, poucos às vezes sabem sobre isso. Então, a Poltava recebeu grande ataque, tá? A cidade mesmo de Poltava, causando muitos transtornos, como dá para ver na imagem aqui, tá? Explosões na área civil, principalmente, e atingiu, olha, não só Poltava em si, né? Mas também toda uma região, Mirhorod, Lubny também. Só não teve caso aqui, teve um caso mais acima, só não teve especificamente aqui na sua a outra principal cidade, que é Kremenchuk, né? Poltava e Kremenchuk, as duas, cada uma tem por volta de tinha, eu não sei como é que está a situação agora, mas pelo censo de 2013, 2015, né, na atualização, tinha cerca de, em Poltava, quase 300 mil habitantes, 293 mil, e Kremenchuk algo parecido. Então, as duas principais cidades, mas especificamente, então, o foco foi todo aqui nessa região. Muito bombardeio, tá? Se você observar bem no mapa, toda a Ucrânia, desse lado leste, recebeu ataques. Os russos informaram, em Poltava especificamente, o ataque teve como objetivo infraestrutura. Os ucranianos não dizem detalhes o que é que de infraestrutura foi atingido. Depois é que nós ficamos sabendo, como sempre, na maioria dos casos, tá? Só quando é muito na vista. Como os alvos terminaram alguns sendo civis também, enfim. Eu não sei exatamente qual foi o tipo de bomba que os russos utilizaram aqui nesse ataque, né? E aí isso termina, evidentemente, eles focando mais no alvo civil, o que aconteceu com os civis, do que na infraestrutura em si, né? Pelo menos 4 mortos e 13 feridos lá nessa região aqui de Poltava, né? E aí, continuando, então, observe que em Kharkiv teve bombardeio, teve lançamento provavelmente, de mísseis mais sofisticados aqui em Zlatopil, aqui nessa região de Kharkiv. Teve isso também ocorrendo em outra região que raramente se tem, tá? Que é essa outra região aqui, é muito difícil ter. Então, com certeza, visando infraestruturas, tá? Aqui também no Oblast de Mykolaiv, míssil de cruzeiro, né? Foi relatado. E também um grande caso aqui, por que grande caso? Porque fazia tempo que tinha ocorrido aqui em Odessa, e principalmente no porto especificamente, foi o alvo. Então, vários tipos de explosões foram relatadas em Odessa,
né? Ataques de míssil balístico, provavelmente, segundo os informes. Pelo menos explosões foram relatadas aqui no distrito. Dois mísseis guiados de cruzeiro KH-31P foram lançados nessa direção e atingiu alguns alvos. E atingiu até um hotel. Eu estava vendo aqui um hotel bem antigo aqui nessa costa que tem aqui. Chegou a atingir também essa área, tá? E aí, como eu falei, raramente acontece esse tipo de ataque aqui em Odessa. Foi até estranho, pelo menos 3, 4. Teve quase 24 horas atrás um ataque, agora mais um outro na sequência. Lembrando que deve ter ocorrido alguma coisa, devem estar de olho. Não é à toa que até na própria Crimeia, eu já trouxe aqui informações recentes, os russos vêm fortificando a Crimeia, vêm dando uma incrementada na defesa. E esse ataque na sequência aqui em Odessa deve ter alguma ligação, provavelmente, com tudo isso, tá? E os outros ataques, de certa forma, são mais focados ou em infraestrutura, ou quando é muito próximo ao fronte, por exemplo, em Zaporízia, é infraestrutura, ou barra infraestrutura de guerra, no caso, né, do fronte. É feito o caso aqui nessa região também. Aqui já é provavelmente em Nicopol, já é o objetivo de guerra mesmo, de fronte, né? Toda essa região aqui desses bombardeios, quando é muito próximo assim, então normalmente os objetivos são distintos, são diferentes, tá? Por exemplo, se você pegar aqui, ó, nessa região, com certeza foi bombardeio visando impedir alguma questão logística do ataque aqui nessa região, tá? Então tem todo o porquê muitas vezes ligados a isso. Deixa eu dar uma passada aqui, teve um caso que chamou a atenção aqui dos informes, que é o Serviço de Segurança da Ucrânia, né? Frustrou a conspiração terrorista em Kiev. Pelo menos um suspeito, ou uma suspeita, dá a entender que é uma mulher, na tradução. Isso é comum acontecer, né? Homem ou mulher, em alguns casos, que foi apreendida, essa pessoa foi presa com 7 quilos de explosivo, tá? E que, segundo Kiev, essa pessoa tinha como foco é, implantar esses 7 quilos de explosivo em alguma localidade que não ficou muito claro onde, né? O serviço secreto preferiu não responder para onde exatamente, tá? Então teve o caso de Zaporizhia, como eu já comentei. Deixa eu ver o que mais que tem importante aqui, relevante. Hum, Tem um caso de Sumi, cadê? Sumi, aqui nessa região de Sumi, que o ataque persiste, né? Inclusive, policiais foram até mortos em um ataque aéreo, mais ao norte aqui, tá? Terminou atingindo, então, alguns policiais que faziam ronda na fronteira e que terminaram sendo alvos, tá bom? Vamos dar uma passada aqui pelo Deep State, o que é que tem no mapa de novidade, de certa forma, né? O que está ocorrendo. Trocar aqui de mapa, cadê mapa Deep State? Aproveitar e fechar as outras janelas aqui. Quanto menos janelas abertas, melhor. Vamos lá. Dá aqui uma geral aqui. Vamos para as partes onde a coisa toda está um pouco mais quente, provavelmente, né? Como o que é que ocorre aqui, ó? Na região de Velica Novosílka, há informes de que os ursos estão vindo aqui, ó, fazendo um teste. No mapa não aparece essa atualização, tá bom? Mas estavam chegando informes que os ursos estavam vindo, provavelmente daqui dessa parte abaixo, tá? Vindo em direção a Novosílka. Tava em um informe que os russos estavam querendo, então, focar aqui para Novosílka, um pouco mais distante e tudo mais, tá? Pelo menos são os informes que vão chegando aos poucos. Chegou já tarde da noite, madrugada, que os russos estavam fazendo uma investida aqui, tá? Há esse controle nessa região, tá bom? E que, indo mais ao norte, nós chegamos aqui mais ao norte aqui Rosdone, também mesma coisa, pequenos conflitos, pequenos entre aspas, né? Modo de falar. Nessa estrada aqui, tá? Estava tendo um certo conflito um pouco mais forte entre russos e ucranianos. Presença de drones, tá? Aqui uma quantidade grande de drones. Aqui em
famoso caldeirão de Curaçao, né, que continua. Ah, um papo também que aí não está aparecendo aqui no mapa, tá? Que alguns sistemas de mapas o pessoal estava falando o seguinte: os russos estavam fazendo uma investida em Constantinopla, tá? Estavam testando Constantinopla, que é aqui, tá? Por que é que os russos resolveram fazer isso? Eu já trouxe até já informes sobre isso, de que aqui, ó, esse bolsão de ataque está muito duro, mas dá a entender que é como se os russos estivessem só controlando aqui, tá? Essa região aqui dos ursos não avançaram nessa direção, não formaram ainda, porque o que que acontece? Como é padrão russo, tá? Deixa eu só dar mais um zoom aqui para você entender. Normalmente, quando. Epa, foi demais, agora sim. Quando os ursos chegam numa situação dessa de impasse frontal, é muito comum eles fazerem esse movimento aqui, ó. Começarem a fazer um novo avanço. Mas qual é o problema? Devido à problemática de terreno aqui, ó, é uma área alagada mais difícil de movimentar-se. Então eles ficam mais perceptível. Não, não é um bom lugar de se movimentar. Não tem como se movimentar direito. Então não tem como fazer uma outra cabeça de ponto, como eles chamam, tá? Para fazer esse movimento. Então por isso que o movimento de pinça aqui em Dacne está mais difícil. Isso tem a ver com o terreno, a dificuldade do terreno e a presença ucraniana em alguns setores aqui, tá? Então, por isso que há esse papo de que os russos estão avançando, portanto, aqui em Constantinopla, então deram mais um passo aqui, estão fazendo um teste, tá? Um teste de defesa, dá a entender que há um certo pequeno vazamento, tá? Conseguiu superar, e a ideia é exatamente fechar o cerco aqui nessa região, assim que Andrívica for conquistado e Constantinopla for conquistado, já era. Aqui fecha tudo, tá? Então, tá aí uma situação que... Porque o que que acontece? Se esse terreno fosse melhor aqui mais ao norte, os russos já teriam feito esse movimento aqui, tá? Para fechar definitivamente essa estrada e a presença possível de alguma movimentação de tropas entre Dacne e o Lackley, né? Esse movimento aqui deixar de ocorrer, que já deve estar bem mínimo já, né? A questão mesmo de desarticulação, de vinda de novos reforços para cá, que não deve estar ocorrendo da forma devida, isso termina interferindo, tá? O cerco a Sribin ainda permanece, está se formando aos poucos um novo bolsão rumo a Sribin, tá? Nessa região aqui não tem muita novidade de mudanças. O idem, o mesmo caso serve para essa região aqui, tá? Em Kotlin, disseram que avançaram um pouquinho em Kotlin, mas está relativamente estável. O que ocorre eu já tinha comentado aqui também, né? Trouxe informes esses dias. Essa região aqui, os russos fizeram um teste 24 horas atrás, né? E é aquilo que eu sempre comento, eles fazem um teste, avançam, recuam. Então é normal fazer esse movimento aqui, nessa região de teste. Fizeram um movimento, devem ter sofrido algum contra-ataque, recuaram um pouco, então está estabilizado aqui nessa região, tá bom? Aqui ainda permanece, né, do lado leste, a região do retorno, como eu chamo, né, o retorno que tem um grande retorno aqui. Embates, vai e vem, tá, mas nenhuma mudança ainda. A retaguarda russa está aqui em Vozdvizhenka, como sendo a principal retaguarda deles, tá? Já que eles querem, na realidade, encontrar algum outro pequeno vilarejo para servir de retaguarda. Não sei qual vai ser o possível caminho. Se isso aqui, essa região aqui cair definitivamente, então os russos vão começar a fazer um movimento de cerco a Mirnorad, né? Porque está um cerco bem longo já, bem avantajado. Então, teoricamente, deixa eu tirar mais o zoom ainda, para ficar mais perceptível. Então, se eles romperem essa região aqui do retorno, tá? Então, há com certeza uma chance de fazer esse movimento nesse sentido, tá? Assim como essa estrada aqui, ó, tá difícil de ser chegada também,
Mas assim que os russos chegarem, então o movimento vai persistir, né, de fechamento aqui, nesse grande bolsão que tem alguns pequenos vilarejos, né, pequenos e importantes vilarejos, além das duas principais cidades aqui, Mirnorad e Pokrovsk, junto com alguns outros pequenos vilarejos aqui, como Bolsão, como a última linha de defesa deles, tá? Mas as duas cidades principais, Pokrovsk e Mirnorad, por enquanto ainda estão bem seladas, não muito bem como antes, mas ainda estão seladas. Os russos, como eu já tinha trazido dias atrás, tinham rompido parcialmente a penúltima linha aqui nessa região, mas não conseguiu avançar mais do que isso, tá? Então, a penúltima linha parte foi rompida, mas persiste, e a última linha de defesa, com sistemas de defesa mais para cá, aqui, né, nessa região, no giro desse pequena montanhazinha aqui de rejeito, que fica nesse alinhamento aqui, inclusive com presença ucraniana aqui próximo, né? Então, ainda persiste sim nessa região, tá bom? Nos outros locais, das outras localidades, estão relativamente tranquilo, é, a movimentação, tá? Tranquilo entre aspas, né? Num confronte, nada tranquilo. Tem aqui, deixa eu ver só se eu acho aqui, Kramatorsk, Sloviansk, por aqui, tá? Nessa região mais aqui, há uma movimentação interessante ucraniana, tá? Nessa região, uma movimentação de defesa. Toda essa região é uma região meio alagada, mais difícil de se movimentar, tá? Não é um local muito bom de ocorrer essa movimentação, mas tem uma presença diferenciada, pelo menos relatos aqui próximo a Sloviansk, de tropas ucranianas. Para onde estão indo, o que estão fazendo, aí não foi dado muitos detalhes sobre isso, tá bom? E basicamente é isso, tá? Tem um front aqui nessa região mais ao próximo a Kupiansk, tá? Que também tá bem duro. Toda essa região norte, uma região muito difícil de avançar, tá? Não é uma coisa muito boa. Tem a ver muito com o terreno, também com os possíveis objetivos russos de focar, talvez agora, rumo a Dnipro, provavelmente. É um possível caminho que estão de olho, né? Então é isso, esse é um movimento geral. E depois, ao longo do dia, eu vou estar trazendo mais informações. Valeu, grande abraço.